Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o Terapia Café Podcast, o podcast da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu recebo uma mulher, às vezes um homem também, que vai te inspirar a viver a sua identidade e o seu chamado em Cristo. Então, pega um cafezinho, já curte esse canal, se inscreve, aliás, nesse canal, comenta, envia o link para todo mundo. E enquanto você faz as suas tarefas, a sua lição de casa, roda a vinheta. Café pra poder acordar, café do tamanho de um grão, café pra montanha mover, café que amanhã vai ter pão, café pra poder acordar, café do tamanho de um grão, café pra montanha mover, café que amanhã vai ter pão. Lindona, o episódio de hoje tá tipo... Como é que chama quando a gente recebe aquela que a gente é fã? Porque eu tô recebendo hoje, dá licença, uma das mulheres que me inspirou, assim... Eu não sei se você tem dimensão o quanto você me inspirou e há quanto tempo você me inspira. Flávia Cobal, aí vocês vão entender porque ela me inspira. Ao longo desse episódio vocês vão entender. Bem-vinda, Flavinha. Obrigada, Thalita. Para mim é uma honra estar aqui e acho que eu não tenho dimensão, mas eu fico muito feliz porque, de igual forma que você também me inspira muito e eu acredito que tem um propósito muito grande aí em caminharmos juntas e passarmos esse tempo aqui juntas também, poder compartilhar. Eu vou contar para elas que eu conheci a Flávia em um momento, em um dos maiores eventos que tinha naquela época, né? Sei lá, se é uns 10 anos atrás, por aí, deve ser. Era um ambiente de coaching e um dos maiores eventos que tinha naquela época. E a Flávia estava no palco, tá, gente? Quando eu vi a Flávia no palco, a luz de Jesus brilhava naquele palco. Não é que ela estava falando crentez, não é que ela estava ali fazendo oração, ungindo o povo, não, mas o espírito fluía através do que você fazia. E aquilo me inspirou, e aquilo me inspira, e é uma base para o meu trabalho. Porque eu falo para as terapeutas cristãs assim, não transformem as sessões de vocês em culto, mas sejam cheias do espírito. Né? Sejam cheias do espírito em tudo que vocês forem fazer. E para mim você foi talvez uma das primeiras referências que eu vi brilhando a luz de Cristo e não a sua própria luz. Então, eu te agradeço. Que felicidade que eu tô de te receber aqui hoje. Muito bom, muito bom. Eu também tô super feliz, super motivada. Acho que vai ser um tempo muito especial. Então, eu quero que você conte, né? Quem é Flávia Cobal? Eu falei pra ela, Flá, vamos contar da sua história. Eu sei que é longa, mas a gente quer muito abençoar o cristão no mercado de trabalho hoje. E a Flávia teve uma carreira no mundo corporativo, tem uma carreira no desenvolvimento humano, então presta muita atenção nesse episódio, porque eu sei que vai ter muitos insights. E se você é, tipo, fã-clube da Thalita, é profético a conversa de hoje. Vai ser muito profética. Que bom, então, que conta bom. pra gente um pouquinho da sua jornada profissional, para o pessoal entender quem é você. Bom, deixa eu tentar resumir aqui, né? Ser mais objetiva. Como você comentou, né, Thalita? Hoje eu tenho uma empresa, a gente trabalha com desenvolvimento dentro das empresas, mas isso se deu ao longo de toda uma jornada, né? Eu comecei lá na administração, na verdade eu queria ter feito psicologia. É mesmo? Já que nós estamos falando com terapeutas, né? Eu queria ter feito... Eu fiz quase 1 ano de psicologia, aí nessa loucura toda, eu engravidei, me casei e nós começamos uma vida, eu junto com o João, né? Nós nos mudamos, a gente morou em foram 7 estados, né? Esse ano nós vamos completar 27 anos de casado. Que lindo. Então foram muitas mudanças e isso dificultou eu continuar a psicologia. Porque psicologia não era igual hoje em dia, esse acesso maravilhoso que a gente... Não, nossa, na época era assim, pouquíssimas faculdades que ofereciam. E aí, como eu não pude dar continuidade em psicologia, eu fui fazer administração de empresas. E lá na administração eu descobri que eu falei, epa, tem uma coisa aqui que eu posso fazer, que é trabalhar com pessoas, que era essa área de recursos humanos, né? Essa área de desenvolvimento de pessoas. E comecei a atuar nessa área, só que por conta das mudanças de trabalho do João, o João é engenheiro agrônomo, então nós nos mudamos muito.
eu falei, não vai dar para eu seguir construir uma carreira corporativa. E eu falo que Deus, ele vai ajustando a nossa rota mesmo sem a gente saber, né? Porque hoje eu falo que eu não daria certo para trabalhar. Eu falo com uma amiga, às vezes a gente vê a história, como Deus vai se movendo na nossa história, a gente brinca assim, mas até parece que ele é onisciente mesmo. Até parece que ele é onipresente. Até parece que aquela história de que ele escreve por linhas tortas é verdade, né? É a gente que entorta as linhas, né? Mas Deus é que vai arrumando, né? E isso fez com que eu desenvolvesse. Então, eu falei, não dá para eu trabalhar dessa forma, dentro de uma empresa. E aí surgiu, né, a nossa empresa hoje, que é o Grupo Arrava, que é uma empresa que é especializada no treinamento e desenvolvimento de equipes e de líderes. Então, o meu foco hoje no mercado é atuar desenvolvendo empresas, desenvolvendo equipes, desenvolvendo liderança. Só que isso é só um braço, né, Thalita? Isso é só, assim, um comecinho de tudo, né, da forma como Deus conduziu toda essa história. A bem da verdade é que eu falo que eu sou apaixonada por Deus desde muito pequena, eu já buscava. A minha família, a origem da minha família era católica. E eu ali com 8 anos, só que eles eram os católicos não praticantes, né? Eu com 8 anos, eu vendo minhas amigas indo pra igreja tomando a comunhão, né? A hóstia. Falei assim, minha mãe, eu quero fazer a primeira comunhão. E eu comecei a ir pra catequese sozinha, e eu tinha os meus diálogos com Deus, eu me lembro, assim, muito pequena ainda, conversando com Deus. Mas quando eu comecei a namorar o João, a família do João já era evangélica. E como os meus pais não frequentavam a igreja, eles não tinham, assim, o hábito de ir à missa, essas coisas, eu comecei a frequentar a igreja evangélica com o João. Vocês começaram a namorar bem novinhos? Bem novinhos. Eu acho que a história da Flávia e do João dava um podcast também. Bem novinhos, É? dá. Melhor nem contar a idade. Senão eu vou assustar as pessoas. É mau testemunho. Vou assustar as pessoas. Deixa pro outro podcast. Aí você convida eu e o João. Eu, João. Vou convidar você e o João. E a gente conta essa história do casal. E aí eu me lembro, Thalita, que quando eu tinha 15 anos, teve um culto missionário na igreja. E nesse culto missionário, o missionário, ele contava toda a história dele como missionário na África. Das tribos, né? Todo aquele processo que a gente sabe que na África é extremamente desafiador, né? E no final daquele culto, ele fez um apelo. Ele pegou e falou assim, quem quer ser missionário, fica de pé. Pronto, ela mordeu a isca. E eu passei o culto inteiro chorando, assim, aquele impacto, né? E eu falei assim, fiquei em pé. Só que a hora que eu fiquei em pé, eu olhei pro lado e vi que o João ficou sentado. Meu Deus, Opa! e agora? Vou ser missionária sozinha. Mas aquilo entrou no meu coração de uma forma, assim, extraordinária, né? E a partir daquele momento, por isso que eu queria ser psicóloga. E aí, aqui já fica a dica para as terapeutas, né? Porque eu vejo quantos terapeutas, eles misturam um pouco as coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Misturam um pouco as coisas sobre o servir a Deus, o ajudar as pessoas, mas também o nosso lado empresário, que a gente precisa desenvolver. Isso se confunde muito, né? E aí eu entendi que, na verdade, o desejo da psicologia era porque eu queria ser missionária. E isso ficou no meu coração, mas ficou assim... Eu não encontrava um caminho. Porque a gente passou por alguns ministérios, como tivemos muitas mudanças, a gente passou por alguns ministérios. E especialmente dentro de algumas igrejas mais tradicionais que nós frequentamos, nós tínhamos a visão de que nós só podíamos servir a Deus se nós abandonássemos tudo e nos tornássemos pastores, bispos, presbíteros dentro de uma igreja. E isso também era um sofrimento muito grande para mim. E chegou, inclusive, uma fase, assim, da minha vida que eu conversei com o João e eu estava disposta. Eu estava disposta a fazer seminário, me tornar uma pastora, para largar tudo do mercado. Porque eu falava assim, não, é esse jeito que eu vou conseguir servir a Deus. É estando dentro de uma igreja, como pastora, como líder ou algo nesse sentido. E, de novo, né, eu falo que Deus, ele é perfeito, porque daí a gente foi, né, buscando um pouco mais desse conhecimento. E hoje nós somos líderes de um ministério. Que lindo. Onde o nosso foco é capacitar pessoas para que elas entendam que o nosso maior chamado não é dentro da igreja, é do lado de fora. Então hoje a gente trabalha muito com esse foco de realmente transformar homens e mulheres de negócios para que eles entendam que o nosso maior púlpito não é o da igreja,
é, às vezes, um consultório terapêutico, é um consultório médico, é uma sala de podcast, é uma sala de palestras, é o João, por exemplo, atuando no mercado corporativo. Então, hoje a gente tem essa visão e hoje a gente atua dessa forma, entendendo que e como nós precisamos, na verdade, capacitar essas pessoas para que a gente possa servir a Deus, não do lado de dentro. Porque dentro da igreja ninguém mais precisa de Deus. Essa é a verdade. Quem tá dentro da igreja não precisa mais de Deus. Quem tá dentro da igreja precisa tomar vergonha na cara. Tome! Entendeu? Precisa tomar vergonha na cara É e sair pro lado de fora. Porque quem precisa de Deus é o mundo. E nós já estamos mais do que capacitados. Eu acho que é muito uma característica dessa geração egocentrada, de querer um Deus que resolva os meus problemas e que torne a minha vida confortável e vou ficar aqui nesse quentinho. E até esse final de semana eu estava com amigos, né, amigos de longa data, e a gente estava falando sobre Jesus, quando ascende aos céus, ele dá uma ordem: ide. Vocês vão ir, vocês vão pregar. Ou seja, gente, espalha. E o que acontece com os primeiros discípulos? Eles desobedecem. Gente, tá na Bíblia. Eles desobedecem descaradamente durante 40 anos. Durante 40 anos fica todo mundo quentinho lá em Jerusalém. Sabe o que Deus faz? Ele manda uma perseguição. Sim. E aí, na perseguição, que a Bíblia diz, todo mundo é espalhado. Então, esses dias eu fiz uma live e eu acho que tem gente até hoje sem conseguir dormir. Porque eu falei assim na live, eu tava falando sobre Pedro andar sobre as águas. E eu disse assim, gente, todo mundo quer conhecer o Jesus que acalma a tempestade. E ele é essa pessoa. Mas ele também é o que agita as águas. Porque quem fez aquela tempestade? Sim. E tem gente que nunca vai conhecer a Deus de verdade, porque só quer o Deus que acalma a tempestade. Não existe. E nunca vai conhecer o que agita, o que fala assim pra você, não é esse o seu lugar. Eu falo, Thalita, é só a gente ler a Bíblia. Eu falo, só ler a Bíblia. Eu não sei que Deus é esse, que Jesus é esse que o pessoal prega por aí. outro. Eu falo, gente, se a gente ler a Bíblia, você não precisa nem... É só você ler a Bíblia. Você vai entender que Deus, ele não te chama pra uma vida tranquila. Deus não... Eu falo, uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal, como a gente tá muito no mercado de trabalho, né? Então a gente fala, gente, me mostra uma pessoa na Bíblia que aposentou. Esse negócio de, porque eu quero me aposentar. Eu falo, isso não é de Deus. Quando a pessoa acabou a missão, o que Deus fazia? Morria. Recolhe. Então, se quer se aposentar, se prepara pra morrer. Porque é isso. É verdade. Né? Nós temos uma permissão divina para viver um tempo sobre essa terra. Se você tá querendo abreviar esse tempo, meu filho, então para de trabalhar. E não pode ser desperdiçado esse tempo, né? E eu concordo, assim, absolutamente com o que você tá dizendo. Inclusive, eu costumo dizer, ministério não é o que você faz na igreja domingo. Ministério é o que você faz na sua vida na segunda-feira. Exatamente. É onde você está, é onde você impacta. Porque a igreja domingo é igual ao almoço de família. Você não vive a vida para o almoço de família. Não. Você vai ali... Aquele recorte, né? Aquele recorte. E nós ainda temos uma ideia muito errada sobre esse culto de domingo, né, Thalita? As pessoas elas falam assim, porque eu preciso ir pra igreja, porque minha semana foi difícil, porque eu tô passando mal, eu preciso receber uma palavra. Eu falo, gente, mas aonde que tá escrito que a igreja é para receber palavra? É para prestar uma palavra, culto. Você vai lá no seu altar secreto, pega sua Bíblia, abre sua Bíblia, porque é lá que Deus vai falar com você. Não é o pastor que tem essa obrigação de falar com você. Porque o louvor hoje falou comigo. Ué, mas então tá errado. Porque o louvor é para nós falarmos com Deus. E não pro louvor falar conosco. Mas é esse tipo então, a gente de tem culto uma visão consumidor. Muito... E é por isso que acontece. Vocês estão liderando, né? Um grupo de pessoas, você e o João. E aí, eu e o Bruno também lideramos um grupo de pessoas. E eu vejo isso. É por isso que a gente tem muito consumidor. Sim. Né? Sim. Que é aquela coisa assim, se a música não tá do jeito que eu gosto, se o ar-condicionado não é a temperatura que eu gosto, se a palavra não é o sabor que eu gosto, se o kids e o estacionamento da igreja não é como eu gosto, é shopping center. Sim. A descrição tá muito mais para um shopping center do que para uma casa de família onde você vai se encontrar com seus irmãos, né? Você vai ali para ser consolado, mas para ser exortado, mas principalmente para prestar culto. Exatamente. E prestar culto pressupõe sacrifício, né?
Que, assim, o Velho Testamento foi descartado de muitas Sim. igrejas, né? Ninguém quer ler aquelas histórias, Não, né? não, Ou não. melhor, não quer ler a história por inteiro. Porque o Bruno brinca assim, gente, tem ano de José, tem o ano de Davi, mas não tem o ano de Jó. Ninguém faz o ano Jonas. profético de Jó. O ano, por quê? Porque as pessoas querem sempre receber algo, né? Exatamente. Sempre, e aí eu acho que distorce a nossa identidade. Com E se certeza. distorce a nossa identidade, tira a nossa autoridade. E aí é onde a gente vê hoje que, infelizmente, né, essa é uma luta muito constante que a gente tem. Eu e o João, a gente fala muito sobre isso, né? Uma das coisas que mais me impacta é a gente ver o número de pessoas cristãs nas nações versus a transformação que isso Que causa. deveria causar e que né? causa, né? Então, por exemplo, se a gente for analisar o Brasil, ele é um país primordialmente cristão. Nós temos mais de 70% da população que se diz cristã. Católico, Sim. né, evangélico, mas se diz cristão, ok? Gente, olha para o nosso país. Olha, né? Eu falo que se Jesus estivesse hoje em São Paulo, né? Nossa Jerusalém, vamos dizer, ia sair quebrando tudo. Porque é muito. São os mercadores, né? Ainda é muito isso que você falou, né? É o show gospel, essa necessidade de acalentar a alma. E aí eu faço uma meia-culpa aqui. Eu não sei qual que é a tua visão, ó, eu já vou levantar mais polêmica aqui, né? Mas eu vejo muito essa questão do desenvolvimento humano, o quanto isso trouxe o homem para o centro. Totalmente. Né? Essa necessidade de, a superpotência. Eu falo, gente, não é nada disso. Não é nada disso. Eu, durante muito tempo, estudei, né, desenvolvimento humano, vi talvez boa parte do movimento, eu entendo porque chegou até aqui. Mas eu cheguei numa conclusão que eu tenho enfatizado, que eu digo assim, eu não vou gastar minha vida ajudando as pessoas a encontrarem a sua melhor versão. Por quê? Por quê? Porque isso aqui vai apodrecer. Sim. Né? Ou seja, o fim já diz do que é a essência. Essa carne vai apodrecer. Por melhor que melhore, bom mesmo não vai ficar, não. Não Então, tem eu como. falei assim, eu vou gastar minha vida ajudando as pessoas a conhecerem a sua mais antiga versão. Aquela esculpida na eternidade. Amém. Porque a minha melhor versão, por mais que eu performe, e o sol nasceu para todos, Salomão vai falar, se você quer ter um bom emprego, você não precisa ser crente não, e nem ir na igreja. De jeito É só você nenhum. ser um bom funcionário. Só cumprir princípios, como né? empresária, digo assim, gente, eu tô mais interessado em um bom funcionário do que num funcionário crente. Se o crente for um bom funcionário, eu quero. Se o crente for um mau funcionário, eu quero não. Exatamente. Obrigada, tô passando, né? E aí não vou nem entrar na outra polêmica, que tem muito crente, né? Não fale. Que, enfim, precisa aprender, né, essa postura. Sim, de realmente, envergonha, do né? Envergonha o testemunho, evangelho. né? Eu falei, gente, o cristão tinha que ser o melhor funcionário da empresa sempre. Sim. O melhor funcionário da igreja, da empresa sempre. Por quê? Porque ele tá ali dando um testemunho de que eu não sou daqui, viu? Sim. E da onde eu sou é assim que se faz. Da onde eu sou, se chega no horário, da onde eu sou, cumpre compromisso, da onde eu sou, respeita as pessoas, da onde eu sou, entrega resultado. Tipo José, Sim. né? Você sabe que dentro do ministério, né, uma das coisas que até foi quando a gente conversou, né, você falou, Flávia, né, me chamou a atenção, né, a questão do projeto do MBA. A gente já trabalha com isso há muitos anos, né, há muito tempo, mas foi uma situação que aconteceu com uma discípula nossa, que foi, tipo assim, foi o gatilho, o start, para eu falar assim, não, chegou a hora da gente executar, de fato, esse projeto que surgiu, né. A gente tem uma discípula nossa, que inclusive você deve se recordar dela, a Renatinha, Renata Castro. Então, Claro. ela tá conosco, né? Nossa, é uma pessoa, assim, fundamental para nós, no nosso ministério. E ela tava tendo problema com o carro dela. Problema, é mecânico. E já tinha mandado no mecânico umas 4, 5 vezes, né? E eu falo que, infelizmente, algumas situações a mulher ainda sofre, né? Ainda tem aquela coisa do preconceito. E o João, ele entende um pouco dessa parte mecânica e ele tava tão indignado com a situação que a Renata tava vivendo, que ele falou, Rê, me avisa o dia que você for lá de novo no mecânico que eu vou com você. Eu vou junto com você. Aí tá. E nesse inteirinho, a Renata já tinha ido tantas vezes que já tinha descoberto, né? O cara era evangélico, frequentava uma X igreja lá, uma igreja até famosa lá de Campinas e tudo mais, isso o quê. E a Renata tendo problema. E o João chega com a Renata, né?
Aí a Renata apresentou o João. Esse daqui é meu líder espiritual. Ele também é líder de um ministério aqui em Campinas. Ai, muito prazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele, né, ficou todo, porque, o líder espiritual da Renata tava lá. O João vira pra ele e só faz uma pergunta pra ele. Fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a tua salvação dependesse da forma como você tá trabalhando hoje, você estaria salvo? Diz que o cara calou, parou. Ele falou assim, porque o que você tá fazendo com ela tá envergonhando o evangelho de Cristo. Então eu só vou te fazer um pedido. Você faz o que precisa ser feito. E para de enrolar ela, para de fazer ela gastar dinheiro, para de colocar ela em risco, porque ela tinha ficado 2 dias na estrada, a gente teve que socorrer. Para de colocar ela em risco, porque o que você tá fazendo envergonha o evangelho de Jesus. Então não adianta você falar que você é crente. Porque pra mim, você falar que você é crente, trabalhando da forma como você tá trabalhando, é uma vergonha. Tem um texto que, pra mim, assim... Aliás, pra mim, a Bíblia é chocante, né? Porque eu falo assim, gente, a Bíblia, ela não esconde nada. Ela nos leva a pensar sobre tudo. E um dos textos que eu sempre penso é que a primeira vez que nós fomos chamados cristãos foi em Antioquia. E não foi porque o culto era bom, não foi porque a igreja estava cheia, tá? Não foi porque o pastor era famoso e tinha milhares de seguidores ou porque a banda do momento era daquela igreja. Foi pela forma como eles conviviam com as pessoas. Então, eles conviviam com a comunidade em Antioquia e a comunidade começou a falar assim, então vocês são pequenos cristos. Sabe por quê? O cristão que era comerciante era um bom comerciante. O cristão que era um artesão era um bom artesão. Exatamente. Né? O cristão que montava tenda, montava as melhores tendas. E aí eles falaram, então vocês são parecidos com aquele homem que viveu em Jerusalém, do qual a gente ouviu falar. Vocês fazem tudo com excelência e nobreza. Então, eu acho que o cristão nominal é aquele que vai em um bom culto, ele escuta uma boa palavra, ele sabe as músicas no momento, mas nem por isso ele está se comportando como um cristão deveria se comportar. E o nosso testemunho, o poder do nosso testemunho, tá nisso. Exatamente. Porque é nisso que a pessoa vai falar assim, escuta, no que você crê? Você é muito diferente. Você não é daqui. Realmente eu não sou. Você comentou, né, das palestras que eu dava, né, nos eventos de coaching. E isso sempre foi uma máxima, assim, pra mim, né? Eu não podia falar abertamente, né? Era recomendado que eu não falasse abertamente sobre a minha fé, embora as pessoas com as quais eu trabalhava sabiam da minha fé, né? Mas eu sempre falava pra Deus, falava, Senhor, eu preciso descer daqui e saber que eu toquei pelo menos uma pessoa. E Deus sempre foi muito misericordioso comigo, porque sempre quando eu saía do palco, vinham pessoas falar pra mim, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei no que você crê, mas eu vejo Deus em você. Então isso sempre foi assim uma confirmação de Deus. E nesse processo todo, né, de desenvolvimento, eu carrego uma frase que é de Francisco de Assis, que ele fala o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. E é isso que nós precisamos entender. Eu vejo que dentro desse processo, né, Thalita, como terapeutas cristãos, e aí a gente ainda tem um detalhe muito que a gente ainda precisa cuidar, né? Que o psicólogo mesmo, né? A pessoa que tem lá o CRP, ela ainda precisa cuidar, porque o conselho, ele persegue. Sim. Né? A gente sabe que, meu Deus, se você fala alguma coisa numa sessão de terapia ou alguma coisa, você pode, inclusive, responder, né? Responder processo. Criminalmente por isso. Então, eu falo que a gente tem que mudar um pouco. É uma mentalidade ainda muito religiosa sobre como servir a Deus no mercado de trabalho. E eu falo que a maior forma de nós servirmos é realmente sendo e não falando. Então, é o que nós fazemos e não o que nós falamos. Porque quando a gente serve de todo o coração, a gente serve com integridade, as pessoas elas vão notar isso nas nossas ações. Palavra, gente, qualquer bom orador... se a gente for olhar os maiores criminosos, né? Eles tinham uma oratória impecável. E é isso que atraiu as pessoas para cometerem as maiores barbáries. Agora, o que fica... E o que realmente vai causar um testemunho são as nossas ações.
Então, eu vejo que os terapeutas hoje, com todo esse esforço, e eu falo que, gente, eu acho que o mundo nunca precisou de tanto terapeuta e nunca vai precisar de tanto terapeuta. Nunca vai dar conta. Daqui pra frente, eu falo com o pessoal preocupado com o IA, eu falo, gente, a IA é maravilhosa, uma das coisas, eu falo que eu amo inteligência artificial, como eu tenho usado inteligência artificial no meu negócio, né, na forma da gente conduzir as coisas. Eu falo, mas, por exemplo, o terapeuta, mas tem gente que tá indo pro ChatGPT, eu falo, é porque o terapeuta não tá sendo bom o suficiente. Ele tá abrindo mão, se ele tá deixando de ir na terapia. Vai dobrar o tempo de terapia. Se ele tá deixando de ir na terapia pra poder buscar conselho no ChatGPT, é porque, infelizmente, o terapeuta ainda não tá exercendo, de fato, a sua função, né? Mas são muitas nuances das quais a gente pode explorar, né? E dentro desse trabalho que você faz nas empresas, né? Desenvolvimento de liderança e de competências como um todo. Dá as dicas pros crentes aí, pra eles brilhar a luz de Cristo lá na segunda-feira, se necessário com palavras, mas de preferência sem palavras. O que o crente tem que aprender? Tem um texto lá de Colossenses, agora eu não vou lembrar o endereço certinho, que ele fala o seguinte, que tudo que nós fizermos, a gente precisa fazer como para Deus e não para os homens. Então, você já falou um pouco sobre isso, Thalita. A primeira coisa que a gente precisa... Gente, não é porque você é crente que isso te dá... Eu não sei de onde que o pessoal tirou isso. Que isso te dá legalidade pra você fazer as coisas de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Você precisa ser reconhecido pela sua excelência. Então, eu falo que quando você vai para dentro de uma empresa, você quer ser reconhecido como uma pessoa diferenciada? Então, realmente, entregue além daquilo que você... está sendo contratado, cobrado, né? Eu falo que tem muito crente que não tem inteligência emocional, daí como é que vai falar que é crente? Né? Num primeiro problema, numa primeira situação, numa primeira dificuldade, ele já arria as pernas, né? E eu falo que dentro de um ambiente corporativo, a gente tá com uma baita oportunidade para terapeuta, né? Que se chama NR01. Gente, nunca se teve uma oportunidade tão extraordinária para terapeutas como é a questão da NR01. E por que isso é tão importante? Embora a gente sabe que... Lá vai eu de novo a polêmica, né? A gente sabe que o interesse não foi gerar benefício para os colaboradores, né? A gente sabe que, politicamente falando, essa NR, ela tem um outro viés. Mas se a gente... Então, vamos usar isso para dentro das empresas para realmente aproveitar. Gerar mais saúde emocional, mais capacidade para essas pessoas... Então, é realmente treinar esses líderes e mostrar para eles a importância da inteligência emocional, a importância do respeito, a importância da ética. O problema, Thalita, é quando nós, sendo crentes, sendo cristãos, a gente começa a se submeter a algumas situações, achando que aquilo ali não tem nada demais. Eu vinha no caminho, né? Eu vim de Campinas hoje, eu vim no caminho com a minha filha, que tá aqui com a gente, e falando com ela sobre a questão, por exemplo, de licitações. Sim. E que o maior desafio da licitação é que, querendo ou não, você tem ali o agente público, né? Que muitas vezes vai cobrar de você uma propina. E eu vou falar, e daí, você vai aceitar? Mas é que se eu perder isso... Cara, se você depende disso... Mas a gente não depende disso, a gente depende de Deus. Onde está o seu coração, está o seu tesouro, né? Então, são nessas pequenas coisinhas que a gente vai perdendo a mão... E que aí é onde nós envergonhamos o evangelho de Deus. A pessoa olha e fala, nossa, mas é esse Deus que você serve? Então, desculpa, mas eu não quero esse Deus pra mim. Porque eu tô vendo as tuas atitudes. Eu tô vendo a forma como você faz. Então, não adianta. Dentro de empresa, você precisa gerar resultado. Não adianta você ter um bom discurso. Você precisa gerar resultado. O que você faz, você precisa provar pra empresa que aquilo que você está fazendo realmente está trazendo resultado para a empresa. Resultado para o negócio. Jesus nos falou isso. Ele não fala isso da figueira? Se a figueira não dá o fruto... Ele amaldiçoa. Corta e joga fora. Então, quem somos nós pra gente achar que é só fazer um trabalho bonitinho? Não, fazer um trabalho que dê resultado. É que é a sensação que eu tenho. Tem muitos anos que eu tô fora do ambiente corporativo e até de atender empresas, né? Mas a sensação que eu tinha é que, por exemplo, eu chegava para dar um treinamento. O cristão me parecia, tá? Pode ser uma visão muito enviesada, que ele pressupõe que ele tem que ter benefícios, privilégios, facilidades.
E eu ficava bem indignada, sabe? Eu não sei se é porque também tudo tem a ver com a nossa história de vida, né? Sim. Eu vim de um contexto social muito limitado. Então, tudo que eu fui conquistando, primeiro, foi com muito esforço e só sustentei com muita disciplina. Então, eu achava meio incoerente. Eu pegava e falava assim, como assim você chega atrasado? Não, é porque eu peguei trânsito. Então, nós moramos em um lugar com trânsito. Por que você não sai mais cedo da sua casa? Porque aí você vai garantir que você não chega atrasado. E se isso acontecer, vai ser uma exceção. Como assim você falta e mente o motivo pelo qual você faltou? Crava uma falta. Sim. Como assim você não respeita as pessoas? Sabe a coisa do dar o troco errado? Aham. De perceber que o troco tá errado e ficar com o troco? Sim. As pequenas corrupções, Sim. né? Sim. Eu me lembro quando eu fui tirar a minha habilitação, eu vou me expor. Eu reprovei algumas vezes na parte prática, né? Algumas 4. Bom, eu conheço uma pessoa que reprovou 8, então você tá Ganhou. bem. Quando eu cheguei na terceira, que eu tava decidida que eu ia dirigir, né? Tava muito decidida. Eu cheguei na terceira, fui remarcar. A dona da autoescola disse assim, escuta, é a terceira vez que você vem aqui remarcar sua prova. Por que você não paga o quebra? O tanto que você gastou pra remarcar, já tinha pagado. Eu falei pra ela, porque eu sou crente. Falei pra ela, e pelo que você me ofereceu, é o motivo pelo qual o Brasil não vai pra frente. Porque se eu aceito a pequena corrupção que me beneficia, quem sou eu para reclamar do mensalão, do petrolão e de qualquer coisa que for aparecer na mídia? Porque se a pequena corrupção que me beneficia tá ok, a outra também tá ok. Então, eu penso assim, quando eu via no ambiente corporativo o crente não tendo uma postura de embaixador, sabe? Sim. O crente não tendo uma postura de alguém que representa um reino eterno. Mas, Thalita, esses dias o João, ele até preparou uma palavra. Ele falou, Flávia, eu tô tão impactado com isso que eu vou preparar uma palavra pro pessoal. A respeito das bets. Tá? 45% dos apostadores são cristãos evangélicos. 45%. Cara, uma coisa que a Bíblia condena. É. A Bíblia condena os jogos de azar. E aí a gente tá com 45%. Mas vai que eu ganho, né? É isso. Ainda vai negociar com o pastor pra dar o dinheiro. Mas vai que eu ganho. Não aceitar, entendeu? E se ganhar, vai falar assim, Deus me deu uma bênção. Deus vai falar, não tem nada com isso. Exatamente. Deus fala, eu brinco que às vezes eu acho que no céu, Deus fala, Bom, a própria palavra diz, né? Quantos vão curar, fazer milagres, maravilhas, e quando chegarem diante de Deus, Jesus vai falar, eu não os conheço. E essa palavra me constrange, né? Porque eu estudo a Bíblia desde muito nova. E eu pergunto muitas coisas ao texto. Então, imagina uma adolescente lendo isso. E eu falava assim, isso aqui não faz sentido. Não conheço. Porque Deus poderia falar assim, na minha questionamento. Você fez uma coisa errada. Eu não aprovo isso. Mas a palavra é não conheço. E aí eu ficava perguntando pro texto, orando, né? Por que eu não conheço? Se o Senhor que criou todo mundo se conheceu, o Senhor conhece. O Senhor tá fingindo que não conhece? Que história é essa? E um dia eu tive um entendimento desse texto, Flavinha. O entendimento que eu tive foi, naquele dia, eu só vou conhecer uma imagem, a imagem do meu filho. Todo aquele que não se parece com meu filho, não conheço. Sim. Então, se o seu comportamento, a sua atitude, a sua vida não se parece com a vida de Jesus, deixa eu te falar, você vai ser irreconhecível diante de Deus. E é verdade, você pode ter feito um monte de coisa que você achou muito certa, mas ele só está procurando uma coisa. Exatamente. A imagem do filho. A imagem, a semelhança. A semelhança. E é isso que eu vejo que a gente ainda tá engatinhando, sabe? Quando a gente conversa com as pessoas, traz esse entendimento, traz essa reflexão. É claro que a gente tem um outro lado que também não dá pra gente tirar, né? Não é minimizar o impacto, mas é realmente a gente também trazer a responsabilidade para a liderança cristã, né? Como eu comentei com você, eu durante muito tempo na minha vida, eu caminhei acreditando que a única forma de eu servir a Deus Era ser pastor. seria através de um ministério eclesiástico.
Hoje não, hoje a gente entende que o Ministério de Mercado, né, os sacerdotes, hoje a gente chama, né, os sacerdotes de mercado, eles têm um chamado muito importante e, na verdade, eu acredito que a grande revolução da igreja vai se dar pelos sacerdotes de mercado. Porque essa maneira como a gente conhece a igreja, primeiro que nunca foi estabelecido por Cristo essa igreja, né? Não. Nunca foi. Essa coisa que a gente tem, desse encontro semanal, por mais que é gostoso e é importante, mas não é o modelo do Antigo Testamento, não é o modelo que Cristo determinou, né? Eu falo que quando Deus cria, o que ele cria? Primeira coisa que Deus cria. Quando Deus criou? A primeira coisa que Deus cria. Deus não cria uma igreja, Deus criou uma família. Ah, sim, com certeza. Né? Com Deus certeza. instituiu uma família. E diferente do que a gente pensa que o trabalho é amaldiçoado, não. Não. Adão já trabalhava Suor. no Éden. Não, e ainda assim, Adão já trabalhava no Éden. Sim. Adão foi colocado no Éden para trabalhar. Né? Mas o trabalho, no trabalho, Adão representava Deus para a criação. A criação conhecia o Pai através de Adão. Né? Ele tinha governo na criação, Sim, ele tinha... Gênesis 1:28 e ele tinha é o nosso prazer chamado, no trabalho, né? porque você sabe que das traduções para Éden é prazer? Sim. Éden é um lugar de alegria, de prazer. Então, o Exatamente. trabalho na presença de Deus santificado é prazer. E, na verdade, quando Adão cai, Deus não amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoou a terra. Sim. A maldição, ela não cai sobre o trabalho, a maldição, ela cai sobre a terra. A terra Ou produz seja, espinhos e abrolhos. Você vai ter mais trabalho agora. Aquilo que antes era fácil, porque também eu vejo muito a questão da dependência. E aí, talvez, é a grande virada de chave do porquê as pessoas, elas reclamam tanto do trabalho em si, do esforço, versus quando a gente entra em uma outra dimensão de servir a Deus. Porque Adão, no Éden, antes da queda, ele não precisava se preocupar. Ele sabia que ele ia acordar e ele ia ter o sustento. Sim. Ele sabia que ele só precisava fazer o manejo do jardim. Ele só precisava entender como que as coisas estavam. Mas ele não tinha preocupação da subsistência. A partir do momento da queda, que a terra é amaldiçoada, a partir dali ele começa a ter o quê? Que se esforçar para buscar a subsistência dele. E é isso que eu vejo que a gente tá nesse processo, sabe, Thalita? Da gente entender que não é o que eu faço, não é o trabalho que eu faço que vai me trazer a subsistência. Mas é como eu adoro a Deus. A maneira como eu adoro a Deus através do meu trabalho, isso traz para mim o suporte que eu preciso. E isso muda totalmente a maneira como a gente vê o nosso trabalho. Isso é maravilhoso. E aí eu queria que você falasse um pouco do MBA, que agora eu vou entender o que é o MBA, mas assim, eu vi um vídeo e eu achei sensacional. Vocês estão fazendo um MBA voltado para esse tema. Exatamente. O que aconteceu? A gente já fazia muitos cursos, a gente já dava muitos treinamentos. E eu falo que eu faço algumas orações meio perigosas, né? Eu sou uma pessoa eternamente inconformada, né? Eu não gosto dessa vida mais pacata. A minha vida é vida de desafio. Quando as coisas começam a entrar meio nos eixos, aí eu começo a buscar mais desafios, entendeu? É a forma como eu me movo. E eu sou muito focada nessa coisa de legado. Eu sempre me preocupei muito acerca do que eu estou deixando, né? Se eu morresse hoje, né? Então eu trouxe ali para você o presente que eu trouxe. Tem o livro, você também como escritora. Eu acredito muito nessa coisa do livro como uma marca, um legado. E as coisas estavam meio que entrando no eixo. E eu comecei assim para Deus, falei, Senhor, não pode ser só isso que o Senhor quer de mim. Tem que ter alguma coisa a mais. E eu me lembro, Thalita, que eu tava no carro. O carro é um lugar assim, quando eu tô sozinha, Deus fala muito comigo no carro. E foi um download, assim, foi uma coisa muito automática. Deus falou assim pra mim, vocês vão pegar todo esse conhecimento que vocês já compartilham e você vai formatar isso em um MBA. Aí eu falei assim, um MBA? O Senhor falou um MBA. Eu falei, mas Senhor, não pode ser um curso? Não pode ser um treinamento? Pode ser uma imersão? Pode ser uma especialização? Não, um MBA. Eu falei, meu Deus, tá bom, como é que eu vou transformar isso num MBA, né? Eu lembro que naquele dia eu cheguei em casa, já comecei, porque daí as coisas, quando Deus fala assim comigo, incrível, aí eu né? tenho que fazer aqui, é bem descarregar mesmo, igual o computador, tem que tirar da minha cabeça, pus, meio que formatei. O João chegou, eu falei, amor, mostrei pra ele, falei, Deus entregou isso aqui pra mim hoje.
Ele falou, meu Deus, como é que a gente vai viabilizar isso? Eu falei, não sei, essa daí é outra parte, né? Comecei a correr atrás, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem realmente mecanismos, né? De buscar esse reconhecimento, porque Deus falou, você vai fazer tudo correto, segundo a lei e tudo. E eu corri atrás para entender como que a gente poderia buscar uma faculdade, uma mantenedora, porque eu queria esse reconhecimento pelo MEC. E a gente conseguiu uma faculdade parceira, que hoje é a FACOP, que é uma faculdade aqui do interior de São Paulo. Então, o nosso MBA, ele é reconhecido pelo MEC, nós já temos o EMEC, né? É pioneiro, não tem nenhum outro MBA no Brasil que trate esse tema, porque qual que é o nosso foco? Foi como eu comentei no início da nossa conversa. É capacitar, é treinar o povo cristão para que eles possam entender como que se move no mercado de trabalho, como eu me torno um missionário no mercado de trabalho. Assim como Esther, sem precisar falar de Deus. Exatamente. Porque não é o que nós falamos, são as nossas atitudes. Então, dentro de todo esse processo, são 12 meses, né? Então, são 12... Qual que é o título do... Negócios como missão. Negócios como missão. Negócios como missão. Porque é isso que a gente acredita, né? E quando eu falo negócios, é também expandir um pouco, e daí às vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso então ser empresário? Ou eu preciso trabalhar em uma grande multinacional? Não. Se você é autônomo, se você é funcionário de uma pequena empresa, se você é funcionário público, você é a pessoa que precisa fazer esse MBA. Porque o objetivo é ajudar você a entender como que você vai se mover dentro do que nós chamamos hoje de esferas de influência. E esse foi um grande chamado de Deus na minha vida, a parte da educação. Porque é uma das esferas que hoje a gente mais está contaminada e que a gente precisa retomar isso como um projeto de Deus para a Terra, né? Trabalhar a parte educacional. Então, são 12 disciplinas, é uma disciplina por mês, né? A turma, ela é o que a gente chama de turma aberta, né? Então, pode entrar a pessoa qualquer pode momento. entrar a qualquer momento, né? Para poder fazer. Ela vai ter 12 meses de uma jornada. Ao final desses 12 meses, a gente desenvolve, né? Junto com essa pessoa, um projeto onde ela vai entender onde ela vai aplicar aquilo, seja na expansão do negócio dela, seja porque ela quer fazer uma transição de carreira e ela quer se tornar empresário ou algo nesse sentido, ou o contrário, né? O João, ele fez 2 transições, né? Ele saiu do mercado corporativo e voltou depois. Por quê? Porque ele entendeu que era um chamado de Deus para a vida dele atuar dentro do mercado corporativo. E ao longo dessas 12 disciplinas, a gente tem matérias que vai falar sobre a parte de finanças, que vai falar sobre as nossas áreas de talento, para a gente realmente reconhecer, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou usando os meus talentos de forma adequada? Porque uma das coisas que também chama bastante a nossa atenção, e que tudo isso foi conectando para a gente montar a estrutura do MBA, é a própria parábola dos talentos. Perfeito. Deus entregou 1 talento para uma pessoa, 2 talentos para outra e 5 para outra. E aí eu me perguntava, o João se perguntava, por que ele entregou 1 para um e 5 para outro? E a própria palavra responde, deu conforme a capacidade. Então, uma das coisas que a gente trabalha dentro do MBA é como que eu amplio a minha capacidade. Como que eu me torno uma pessoa a qual Deus possa olhar para mim e falar, epa, eu entregar um talento para você, mas não vou mais não, vou te entregar 5, porque eu vi que a sua capacidade se ampliou e que você hoje tem capacidade de multiplicar esses talentos. Então, é uma abordagem bem prática, né? Então, os nossos professores são pessoas que vivem esse chamado, todos eles têm uma atuação no mercado de trabalho, mestres, doutores, especialistas que atuam no mercado de trabalho dentro das suas próprias áreas, né? E junto com os alunos a gente trabalha muito também forte a questão do network, de nós entendermos que às vezes não sou eu que vou abrir uma porta, mas eu tenho alguém que pode abrir uma porta para mim, e que isso também é divino, né? Que isso também maravilhoso. É bíblico. E eu não falei que a gente ia falar sobre isso, porque eu não estava nem com essa ideia, mas falei, né? Durante o papo, os assuntos surgem aqui, né, na minha mente, minha mente agitada. E eu fiquei pensando em uma coisa. Você falou assim, eu já pensei em largar tudo para ser pastora, porque eu acreditava que só assim dava para servir a Deus, né? Durante muito tempo, eu idealizei o meu ministério. Eu queria muito não ser uma pastora. Eu falo assim, virei porque fui casar com um pastor, né?
acabou acontecendo. Mas, porque eu queria ser uma pregadora, sabe? Eu queria pregar para multidões, eu queria que meu ministério alcançasse nações, eu queria impactar gerações. E eu tinha isso no meu coração, né? O Senhor vai me levar, vai acontecer, um dia vai chegar. E quando eu comecei a ensinar a constelação familiar, e entendendo que era isso que Deus tinha para mim, eu falei assim, eu entreguei o meu Isaac e o Senhor não mandou baixar o cutelo, levantar o cutelo, não. Acabou meu sonho de ser pregadora. Em que sentido? Igreja nenhuma me chama. Não chama, entendeu? Porque, assim, e algumas pessoas não chamam porque não concordam, outras porque detestam. Mas, gente, até que escuta, fala assim, não é que... Eu não chamo porque é muito complicado até explicar, até entender. Só que eu fiquei muito tranquila quando eu entendi. Mas é aqui que o Senhor vai me usar. Esse é meu púlpito, né? Essa é a minha missão, esse é meu lugar. E se isso custa meu sonho de menina, pra mim tá de boa, Deus não tá me devendo nada. E eu acho que você já pode ter lidado ou conhecido muitas histórias de idealização de missão. Sim. De tipo, eu espero que Deus faça de um jeito e às vezes Deus vai lá, como o profeta Ezequiel, né? Sim. Ele era um sacerdote por linhagem, né? Tava esperando para ser sumo sacerdote. Deus falou, isso não vai tá rolando o sacerdócio. Tem outros planos aqui para você. Né? João Batista também. Então, como que você vê essa coisa da desidealizar, tá certo a palavra? Acho que sim. A missão para viver o que tá disponível. E às vezes, e eu pensei nisso pelo que você falou do João. Uhum. João saiu do mercado de trabalho, foi para aqui, foi para ali. E assim, como que a gente desapega da arca que a gente construiu porque a gente acha que Deus mandou? Sim. E agora larga essa arca e vai construir um mundo novo. Você fala, mas não era para construir a arca? Era. Mas por um tempo só. Agora tem outro tempo, outra estação, outras coisas que você tem que fazer. Exatamente. Então, eu vou até falar isso puxando o gancho do João mesmo, né? O João trilhou uma carreira inteira dentro de multinacional, né? Até por isso que nós nos mudamos tanto. Sempre trabalhou em grandes empresas, moramos em 7 estados, foram mais de 20 mudanças nesses 27 anos. Agora que a gente aquietou, eu falo que agora a gente deu uma aquietada. Ele deu uma casinha pra ela, tão linda que eu vi nos É tão bonito ver, sabe? É bonito, é inspirador. Estamos por enquanto, que eu também nem ouso dizer, né? Porque eu não sou dona da minha vida. Esse é o primeiro ponto. Eu decidi, eu entendi que eu não sou dona da minha vida. Deus é dono da minha vida. Então, ele faz conforme a vontade dele. E o João, a gente viveu esse processo, porque o João, a gente idealizou na nossa vida trabalharmos juntos. Idealizamos. É exatamente o que você falou. A gente idealizou isso. E chegou em um determinado momento que a minha empresa cresceu tanto, a Rava cresceu tanto, que eu não dava mais conta sozinha. As oportunidades foram vindo. E em contrapartida, o João, naquele momento, ele estava em uma empresa que ele estava muito insatisfeito. Aquela coisa dos valores, ela é real, né? Os valores dele, daí até alguns valores cristãos realmente estavam sendo rompidos. E aí foi aquela coisa, deu match, né? Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. E daí tá, ele veio trabalhar comigo. Mas aí é quando a gente entende o nosso chamado e você sair fora do chamado, ele é terrível, né? Os 2, na verdade, os 3 primeiros anos foram maravilhosos. A gente... Aí calhou de ser a pandemia, a gente achava que aquilo ia ser ruim, mas na verdade foi bom. Porque daí nós lançamos, né, como a grande maioria das pessoas, o nosso produto digital. E a gente achou vendeu. Assim, e vendeu. E eu falei assim, ó, quer ver um dia bom? É quando você acorda com o sininho da Hotmart. Tchim, tchim. O nosso não era Hotmart, o nosso era Eduz. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Acorda, tchim, tchim. Oh, meu Deus. Na época, nós tínhamos uma sócia que era a Rita. Ela, meu Deus, né? Foi assim, foram 3 anos maravilhosos, né? Só que eu aprendi algo com o meu líder espiritual que eu levo para minha vida. Quando você está fora da visão, falta a provisão. E aí eu acho que Deus olhou assim pra gente e falou, deixa eles se divertirem um pouquinho, né? Deixa eles se divertirem um pouquinho. E aí foi esses 3 anos. No final daquele 3º ano, a coisa começou a dar ruim. E aí começou a dar ruim. Em contrapartida, o João começou a receber algumas palavras proféticas de que ele precisava voltar onde o machado tinha caído. E ele não entendia muito isso, porque na cabeça dele ele queria ser empresário e
Só que aí, Thalita, começou a afetar o nosso casamento. Por quê? Porque como o João estava fora do chamado dele, isso mexe com a nossa identidade. Quando a gente está fora da nossa visão, vai mexer com a nossa identidade. E aí foi onde, né, ele entendeu, ele começou a buscar em Deus, e eu também comecei a realmente ter aquela percepção de que ele precisava voltar. E o caminho, o que a gente precisa entender é o seguinte, o caminho de volta é mais doloroso. O caminho de volta é sempre mais Exige doloroso. humildade, né? Sim, sim. E não só humildade, como também é nós arcarmos com as consequências. Eu também vinha falando isso pra Bia. Falei, Bia, assim como no mundo espiritual, no mundo físico, quando a gente comete um erro, por mais que a gente peça perdão, por mais que a gente busque remissão, existem consequências. A lei tá aí pra isso. Ou você vai ficar preso, ou você vai ficar... Alguma coisa vai acontecer. O problema do crente, Thalita, é que ele banalizou tanto a graça que ele acha assim, cometi um erro, cometi um pecado, vou lá, peço perdão pra Deus, confesso pro pastor, faço uma oferta pra remir aquilo. Ele acha que ali acabou. E não acabou, você vai colher as consequências daquele ato, né? E eu falo que nós ainda estamos colhendo as decisões erradas que nós tomamos. E por quê? Porque daí a gente entra num processo de obstinação. Deus, ele vai falar com você, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar processos, mas quando o coração do homem é enganoso. Então, quando o homem, ele passa a acreditar naquilo que o coração dele diz, não tem ninguém que vai fazer você mudar de ideia. Então, eu falo que quando a pessoa, ela passa por essa idealização de algo futuro, a não ser que ela tenha uma humildade muito grande para reconhecer que ela pode estar enganada, senão ela vai ter que viver aquele processo, assim como foi com José, que a gente esquece. Por que José viveu os processos dele? O povo só quer ver que ele foi o segundo de Faraó, né? Edita a história, né? Isso, corta, faz o recorte. Não lembra, né? Que ele quase morreu, os anos da prisão. Prisão. A injustiça e tudo mais. Mas ele viveu isso por quê? Porque ele foi imaturo. Exatamente. Então, dentro de uma imaturidade, às vezes Deus vai permitir que a gente viva esses processos pra gente realmente poder voltar lá onde as coisas haviam caído, né? Então, o que eu vejo dentro desse processo de idealização, que a gente chama de idealização, na verdade, eu ainda ouso falar, eu acho que tem uma ambição, tem uma necessidade de provar. Eu preciso provar para as pessoas isso, eu preciso provar para as pessoas. Vem um orgulho por trás de tudo isso. Eu tenho, olha, dentro da Companhia do Daniel, eu tenho vários relatos. A própria Renatinha, eu posso falar aqui dela, porque é público isso. Mas a própria Renata. A Rê também, ela se formou como advogada. Começou a trabalhar. Aí, se decepcionou com a profissão. Foi para o desenvolvimento humano. Ela deu baixa na OAB dela. 20 anos depois, eu e o João começamos, e outras pessoas também. Renata, você precisa voltar. Renata, você não fez direito pela sua própria vontade. Existe algo de Deus na sua vida. E foi tão lindo o processo dela, Thalita, que quando ela decidiu, ela ainda segurou aquilo por 2 anos, achando que não. Mas quando ela decidiu, ela estudou acho que por 6 meses e ela passou na primeira prova da OAB que ela prestou, ela passou. E foi uma das coisas que ela falou pra Deus. Falou, Senhor, se for isso mesmo, então o Senhor abre os caminhos. E Deus abriu. E ela tá retomando esse processo. Eu tenho outra pessoa também dentro da Companhia de Daniel. Eu vou querer que todo mundo venha aqui contar a história pra... Que também, ela era gerente jurídica da Caixa Econômica Federal. Ela tava assim, super, super, super bem. Mas acreditou em uma ilusão. E dentro desse processo de ilusão, ela se desiludiu, obviamente. Teve que retomar toda a vida, né? Ela é mãe solo, com 2 filhos. Passou o maior sufoco para poder retomar todo esse processo. Então, eu vejo que os nossos planos, eles precisam passar por um crivo de Deus. Não é que não dá para consertar. Dá para consertar, mas a gente paga um preço muito alto. Eu falo isso por mim, pelo João, por tudo que a gente viveu, né? Você paga um preço muito alto quando você decide fazer algo sem realmente ter um direcionamento claro de Deus sobre aquilo. E entender, Thalita, que Deus não está para nós para realizar os nossos desejos. É o inverso. Somos nós quem estamos para Deus.
para que os sonhos de Deus se realizem. Quando a gente se dispõe, quando a gente fala assim, eu quero ser uma missionária de Deus, eu quero ser uma serva do Senhor, é você entender que você vai ter que abrir mão da sua vontade. Sim. Mas Deus é tão maravilhoso que quando a gente abre mão da nossa vontade, Ele nos sustenta. Conta fecha. Né? Meu Deus não fica devendo nada para ninguém. É. Né? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu também vivi eu de vez em quando eu vivo umas crises, não sei você, mas eu também vivo umas crises. De vez em quando, bastante. E eu fui falar com o Senhor, falei, Senhor, as coisas não estavam caminhando do jeito que eu queria na empresa, né? Eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, ou o Senhor faz acontecer, ou eu tô virando a página, e mesmo com todo esse conhecimento, eu falei, eu vou me dedicar só pra companhia de Daniel. Não vou mais ficar esquentando a cabeça. Naquele mês, uma empresa, a gente já tinha tentado fechar a negociação, umas 5, 6 vezes, mas fazia 2 anos que a mulher não me ligava. 2 anos. Ela me liga naquele mês e fala assim, Flavinha, nós estamos com um projeto assim, para treinar uma liderança assim. Conclusão, eu fechei um projeto com eles de 1 ano. E foi o meu ano. E ali Deus falou comigo, não é você que se manda. Sou eu que executo a minha vontade através da sua vida. Então eu vejo que o quanto nós ainda precisamos, a grande questão é que nós ainda não nos submetemos. Eu acho que volta naquilo que você falou do Éden, né? O homem trabalhava, mas ele não dependia do trabalho, ele dependia de Deus. E é esse lugar que a gente tem que voltar, né? Na presença de Deus, para dizer assim, eu trabalho para representar Deus, mas eu dependo dele, eu não dependo do trabalho. Se eu estiver dando tudo errado no trabalho, mas eu estiver fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, no final vai dar tudo certo. Agora, eu posso estar no melhor trabalho, se não for o lugar que Deus tem para mim, mas... Não vai andar. Você sabe que uma das coisas que a gente trabalha muito dentro do MBA... é dentro de uma mentalidade judaica. Porque uma coisa que a gente também não pode esquecer, que a Bíblia não foi escrita para gentios. A Bíblia, ela foi escrita em um contexto judaico. Se você não conhece a história, se você não conhece a cultura, você se perde. Eu falo isso porque Deus me deu a graça, eu já fui 2 vezes para Israel. Ah, que maravilha. E eu falo que ir para Israel, todo cristão precisaria ir para Israel. Que a gente passa a entender a Bíblia. Porque a gente lê a Bíblia, a gente fala, gente, quando você fala assim, porque eles fizeram tal coisa, é daqui ali, é um negocinho assim, é tudo ali muito pertinho, né? Eu falo que você lê a Bíblia colorido depois que você vai para Israel, né? E dentro dessa visão, a mentalidade judaica sobre trabalho é muito diferente da nossa, Thalita. Porque para o judeu, a vida ela é única, não existe essa divisão. A gente fala, né, do dualismo. O que é esse dualismo? Entrou na nossa mente que trabalho é uma coisa, espiritual é outra. Não tem isso. E dentro daquilo que é uma filosofia grega, né, o mundo espiritual ele é exaltado e o trabalho ele descartado. Exatamente, ele é materialista. Né? O judeu não. O judeu ele olha para a vida como uma única coisa. É um todo. E dentro desse todo, como que eles enxergam o trabalho? Por exemplo, por que o judeu ele abre uma empresa? Nós, dentro da nossa mentalidade ocidental, a gente abre a empresa para ter lucro. Né? Então eu vou abrir uma empresa porque eu quero ganhar mais, porque eu quero ter negócio. Não, o judeu ele abre uma empresa para servir a Deus. E aí ele pensa assim, mas e a parte financeira? Não me importa. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou honrando a Deus ele vai encontrar uma forma de me abençoar. Então, às vezes, vamos imaginar, eu tenho 3 negócios. Às vezes, esse negócio não tá me dando lucro. Mas ele atende um chamado de Deus. Eu continuo com ele aberto. Porque eu sei que o dinheiro vai vir de outras fontes. Então, o judeu, ele não se move pelo dinheiro. Porque ele entende que o dinheiro vai vir como uma consequência das ações dele. E isso eu falo que nós ainda somos muito reféns. Dentro da mentalidade que nós temos, nós ainda trabalhamos pela subsistência. E o povo tá achando que a constelação que é do diabo e que é do diabo é esse dualismo aí, né? Com certeza, com certeza. Flavinha, que papo bom. Nossa, passou que assim, ó, passou. Já? Mas eu quero muito que você deixe suas redes sociais e... eu tenho certeza que vai ter gente querendo saber do MBA. Eu mesmo quero saber mais do MBA. E não só do MBA, mas assim, do seu trabalho como treinadora, né? E
dessa forma de enxergar o reino que é tão necessária para os nossos dias. Amém, amém. Bom, meu Instagram, pra onde que eu... Pra cá? Meu Instagram é Flávia Cobal Oficial ou Flávia Cobal. Tem esses dois ali que vocês conseguem me achar por ali. E sobre o MBA, se você quer saber mais, se você quer mais informações, entra no nosso site, é www.negocioscomomissão.com.br. Ali vocês conseguem também nos chamar, a gente pode dar todo o acesso, as informações. Ali já tem, na verdade, todos os detalhes de como funciona o MBA. Ah, mas estou em dúvida, pode me chamar, ou pode me chamar mesmo ali pelo Instagram, que a gente acessa. E também, se você quiser conhecer um pouquinho sobre as questões da Companhia de Daniel, é Ministério CIA de Daniel, lá no Instagram também. Então, por ali, por esses canais, com certeza, vocês conseguem falar comigo, conseguem falar com o meu time, para a gente poder especialmente passar as informações do MBA, que para nós vai ser um prazer enorme, né? Contar com vocês e poder contribuir, colaborar de alguma forma. Muito bom. Vou trazer depois o João pra gente contar essa história de amor, que deve ser divertidíssima também, muito. Maravilhosa. Gente, é um casal, assim, inspirador realmente. Obrigada, minha querida. Que alegria foi te receber aqui hoje. Prazer imenso. E obrigada a você, lindona. Lembra que toda semana tem Terapia Café Podcast. Bora tomar seu cafezinho comigo e aprender com mulheres que entenderam o que é ser uma embaixadora do reino em qualquer lugar onde elas estejam. Beijo, até semana que vem.